Obrigado, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Fale conosco, Espírito Santo, alimenta o nosso espírito, alma e fé. Obrigado por tudo, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, seja adorado e louvado. O tema de hoje: não deixe o fogo apagar. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Igreja, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma promessa que ele iria a Roma, e ele estava preso pela causa do Evangelho. Ele não cometeu nenhum crime que merecesse a prisão ou a morte. Ele estava evangelizando, pregando a palavra, e foi preso por isso. Mas um anjo de Deus apareceu para ele e disse: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai para Roma, você vai comparecer diante do imperador. Só que muitos de nós estamos redondamente enganados em relação às promessas de Deus e ao Evangelho. Há pessoas que pensam que o Evangelho é mamão com açúcar, não é?
ser crente, é até estranho um pastor falar isso, mas ser crente não é para todos. Porque ser crente é ser mais do que vencedor. Não é apenas vencer, é triunfar sobre os problemas. É dominar e prosperar em meio a situações irreversíveis, humanamente falando. Seja na área da saúde, das finanças, da família. Quando você obedece a Deus e você serve ao Senhor, você é chamado e recebe promessas. Em Jeremias 29:11 diz: eu é quem sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. Deus me chamou e te chamou com um propósito. Agora, só alcança o propósito quem resiste o processo. De repente você vê uma pessoa bem-sucedida, de repente você vê uma pessoa que ela está comprando seu carro novo, sua casa, sabe, ela está crescendo financeiramente, e você diz assim: puxa vida, olha aí, ó, fulano cresceu, mas não é assim da hora, do dia para a noite. Quem trabalha honestamente, há um processo. Isso é no ministério, isso é, seja o trabalhador liberal, o empresário, seja alguém que começa numa empresa, alguém que começa um pequeno negócio, é um processo. Quando você nasce, você não nasce já falando, andando. A pessoa nasce nua. E há um processo onde ela vai desenvolver, vai crescer, vai aprender. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo. Seu espírito é recriado. O Espírito Santo passa a habitar dentro do seu espírito. A sua alma, a sua mente tem que ser renovada. Não pode mais ser aquela mente antiga, com os traumas que tínhamos. A maneira que nós fomos criados, ensinados. A cultura do Brasil, ou de qualquer nação. Pessoas que estão agora, de repente, na África, me ouvindo, a Chicuendo Catequista, em Bitulaeço, e a Muquela Micateco Xox. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, há um processo. Porque Deus disse: olha, Paulo, o anjo disse: não tenha medo, você não vai morrer. Nada vai acontecer, porque você vai se apresentar em Roma. Só que aí Deus me chama, Ele chamou você para o Evangelho, e talvez você ouviu algumas mensagens, como eu falei na quinta-feira. Existem dois tipos de mensagens: a mensagem que trata os sintomas e a mensagem que trata a causa. A pregação ou o ensino que trata apenas os sintomas, e o ensino que trata da causa do problema. E eu falava na quinta-feira que um homem foi ao médico, e o médico disse: olha, o seu problema é sério. O seu problema é muito sério. E há dois tipos de remédio. Esse remédio aqui, tarja preta, você vai tomar e em 30 minutos os sintomas vão desaparecer. 30 minutos.
Só que, depois dos 30 minutos, então, um mês depois, você vai ter que aumentar a dose, porque os sintomas vão voltar mais fortes. E aí eu vou ter que aumentar a dose do medicamento. E aí, 40 minutos depois, os sintomas vão desaparecer. Mas aí você vai ter que voltar de novo aqui, eu vou ter que aumentar a dose porque os sintomas vão permanecer. E você vai tomar uma dose mais forte. E 1 hora depois, o remédio vai fazer efeito. E os sintomas vão desaparecer. Só que você vai ter que tomar para o resto da vida isso aqui. E aí, os sintomas desapareciam em 30 minutos, foi para 1 hora, 2 horas. Vai chegar um dia que não vai mais resolver. E você vai ficar dependente do remédio, com efeitos colaterais. E tem muita gente que quer apenas tratar dos sintomas. É aquela pessoa que crê em Deus, ela vem na igreja, mas ela não diz, ela não faz o que a palavra diz. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ela ouve, ela não se rende a Jesus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela investe no reino dos homens, mas não é um dizimista, não investe no reino de Deus. Ela se preocupa e foca na terra. E é importante você focar no seu trabalho e crescer e prosperar. Mas ela não procura o tesouro escondido que Jesus disse. Bem-aventurado aquele que encontra um campo e naquele campo tem um tesouro escondido. Ele vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Ela não faz da obra de Deus um tesouro escondido. Ela não faz do Espírito Santo o seu maior tesouro. E a vida passa aqui. Ela pode até viver uma vida boa, ela pode até enriquecer ou não, mas ela um dia vai estar diante do seu Criador. Glória a Deus, Jesus. Seja para entra no meu gozo, na minha alegria, no reino, ou apartai-vos em mim para o fogo do inferno, preparado para Satanás e os seus anjos. Então, há pessoas que querem apenas ouvir palavras que não mexam com a sua, não confrontem a ideologia que ela aprendeu lá fora. Se falar de fornicação, de adultério, de ter que abandonar o pecado, não. Eu quero a minha casa própria, o sofá novo vai chegar, Deus vai me dar vitória sobre os inimigos, macumba não pega em crente, eu não quero saber de nada, eu quero as bênçãos de Deus. Mas ela esquece que Deus tem um reino, tem mansões preparadas para nós, e há critérios para entrar nesse reino. E a vida com esse Deus, a comunhão começa aqui, no novo nascimento. Então muitos de nós chegamos numa igreja e aprendemos que eu vou na igreja e vou receber bênçãos financeiras, vou prosperar, amém, glória a Deus, e prosperamos mesmo. E Deus tem promessa de casamento abençoado, restauração de família, libertação, de cura divina e de prosperidade, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas é preciso tomar o remédio certo, a dose certa. Jesus é a dose mais forte. Glória a Deus. E o médico disse: agora tem um outro remédio. O outro remédio é o seguinte: o outro remédio é ruim, o outro remédio é amargo, o outro remédio você vai ter náuseas, você vai ter ânsia de vômito, você vai se sentir mal. E você vai ter que fazer um tratamento. O tratamento dura de 1 ano e meio a 2 anos. 2 anos. Sabia que Satanás sempre quis matar? Veja, ele tentou matar
Moisés, nos primeiros 2 anos da vida de Moisés. Ele tentou matar Jesus nos primeiros 2 anos da vida de Jesus. Satanás tentou me matar como crente, acabar com a minha fé, nos primeiros 2 anos de igreja. Porque há pessoas que chegam na igreja, ela passa 1 ano, 2 anos, e ela ainda não nasceu de novo. Não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não foi batizado nas águas, não se interessa pela Santa Ceia, não se interessa em se tornar uma serva de Deus, um servo. E Deus nos chamou para servir, e não para sermos servidos. Aleluia. Para dar fruto para o reino de Deus. Então escute isso. Quando você chega na igreja, os demônios, quando a igreja está viva, os demônios são expulsos, você é curado, você é liberto. Aleluia. Você que estava desempregado, Deus abre portas de emprego, vem vitória de causa na justiça. Hoje mesmo uma irmã me procurou, que recebeu bênçãos. Semana passada eu já fui consagrar casa nova. Aleluia. Amém, Jesus. Sabe, Deus tem abençoado. Mas não pense que o Evangelho é só isso. Jesus disse em João 14, 21, aquele que me ama, não é aquele que diz que me ama, que pula, que roda, que sabe que... Não. Aquele que me ama não é aquele que dá o glória a Deus mais alto da igreja. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Eu e o meu Pai o amaremos, nos revelaremos a Ele, e nele faremos o quê? Morada. Esse é o que me ama. E obedecer a Deus não é fácil, porque você vai ter que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então você vai desagradar algumas pessoas aqui para agradar a Deus. Você não vai poder ir na vibe do mundo. Você vai andar na contramão do mundo. E aí vem o quê? A oposição, a perseguição, vem os problemas. Eu fico imaginando se tivéssemos hoje alguém tão ungido como Pedro pregando aqui. Alguém ungido como Paulo pregando nessa terra hoje. Pregando na internet hoje. Usando essas ferramentas. Um Pedro, um Paulo, um diácono chamado Estevão. Sabe? Um diácono chamado Filipe, que foi transladado de uma cidade para outra. Quando eu estive em África, eu conheci a igreja, um membro da igreja do Etíope, o etíope que Filipe batizou nas águas. Esse etíope, ele abriu lá um trabalho, começou a evangelizar, e a igreja existe até hoje na África. Glória. E eu conheci um membro dessa igreja, de um homem que foi batizado nas águas por Filipe. Após o homem voltou para a terra dele, evangelizou, nasceu uma pequena igreja, uma congregação, e eles foram, e existe até hoje. Glória a Deus. O fruto permaneceu. Aleluia. Glória a Deus. Então, por que Paulo, Pedro, João, Filipe, esses homens, eles tinham esses dons e esse poder, e a igreja era perseguida, e alguns recebiam livramentos, até da prisão, de uma forma miraculosa? Os anjos se comunicavam, o Espírito Santo, milagres, sinais, maravilhas, e a Bíblia diz que não havia ninguém necessitada entre eles. O povo prosperava e transbordava para o outro. E o dinheiro não dominava esses homens, nem políticos. Pelo contrário, até perseguiam, e muito.
esses crentes eram levados para as arenas. Quando eu estive em Israel, eu fui numa arena, num teatro e numa arena, para 25 mil pessoas. Levaram Paulo para a arena, soltaram as feras, lobos, para devorarem Paulo, e ele sendo assistido por 25 mil pessoas. E as feras não puderam tocar em Paulo. Pegaram João, o imperador colocou uma piscina com óleo fervendo, e os condenados eram lançados nessa piscina. Mas quando chegou a vez de João, e que ele foi jogado na piscina com óleo fervendo, aonde a carne desprendia do corpo, João se levanta, dando glórias a Deus. Aleluia. O imperador não pôde fazer nada contra ele e disse: vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse homem na ilha de Patmos. Meus amados irmãos, Martinho Lutero, um pregador, ele estava sendo queimado na fogueira e disse: vocês estão matando um ganso, mas vai nascer um cisne daqui a 100 anos. John Huss estava morrendo queimado numa fogueira pelo Evangelho e disse: vocês estão matando um ganso, mas vai nascer um cisne e esses vocês não poderão matar. E Martinho Lutero nasce 100 anos depois. E foi perseguido e ameaçado e ninguém pôde tocá-lo. Mas a igreja orava. Os apóstolos, em Atos 6, houve um problema de distribuição de dinheiro da igreja. Os apóstolos se reuniram e disseram: espera aí, vamos levantar diáconos aqui, porque isso aqui, isso é cilada. Nós não vamos aqui ficar tratando disso não. Nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Aleluia. Por que a igreja tinha poder? Porque a igreja estava de joelho, orando. Era oração no secreto, oração na madrugada. Há 32 anos eu prego a palavra. Eu chegava em casa na madrugada, minha mãe de joelhos, chorando, fez um jejum de 40 dias, e eu sorria, eu zombava das orações, xingava os pastores e ladrões, quebrava o olhinho da igreja e dizia: se chegar aqui em casa para me evangelizar, nem traga. Eu não sabia porquê, mas eu odiava a crente. E há 32 anos eu estou fazendo a obra de Deus. E essa mulher, chorando, eu, de madrugada, chegava drogado e ria. Eu não sei porquê, se alguém dissesse que ia orar por mim, dava crise de riso. E eu zombava da oração. Eu zombava da igreja, xingava os pastores. São ladrões, são 32 anos nessa caminhada. Mas tinha uma mãe de joelhos. Enquanto muitas das vezes tentaram me alvejar, eu lembro de um policial que mirou mesmo. E não tinha como escapar ali, e 3 tiros não pegou nenhum em mim. Acidente de carro, afogamento. Quando eu era criança, eu caí no Rio Açu. E eu lembro, eu não sei se você acredita ou não, mas eu estou dando meu testemunho. Quando faltou o ar no fundo do rio, eu puxei da respiração. E eu respirei, não sei como. Eu consegui respirar debaixo da água. E uma mão foi lá e me puxou. Num acidente de carro onde pessoas morreram. E o meu pai levou 65 pontos na cabeça. E pessoas morreram nesse acidente. Eu e a minha mãe. Eu não sofri um arranhão.
Um arranhão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a proteção de Deus é real, a promessa de Deus é real. Aleluia. Mas Satanás é real, o inimigo é real, ele existe. Você está percebendo como está o mundo, o ódio pelos judeus aumentando cada vez mais? Os judeus não vão ter paz em lugar nenhum, eles vão ter que voltar para a terra deles. E a Bíblia diz que a igreja, o Espírito Santo, que detém a aparição do homem da iniquidade, vai retirar a igreja daqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai retirar a igreja daqui. Então, você vai prosperar, vai crescer, vai ter avanço, mas lembre-se, Deus te chamou para dar fruto. Glória a Deus. E você vai passar por um processo. De repente você chega numa igreja e você diz, mas eu estou perdendo. Com Deus se perde também para ganhar. Talvez você está perdendo alguma coisa. Perder um carro, uma casa, uma empresa. Saiba que você vai ganhar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Glória a Deus. Mas veja a promessa aqui, ó. Olha só. Quando já estávamos em terra sem salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores ali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, era inverno, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou os gravetos, os feixes, ou um feixe de gravetos, e os estava jogando no fogo. Vamos parar um pouquinho aqui. Tem uma vírgula, né? Mas eu vou parar nessa vírgula só para explicar uma coisa aqui. Os nossos pais na fé, quando começaram a igreja no Brasil, quando houve o avivamento da Rua Azusa 312, os antigos oravam muito, viu? Hoje nós temos a geração, essa geração é a mais inteligente até hoje. Nunca houve uma geração com um QI tão alto, tão inteligente como a geração atual. As crianças nascem hoje já de olhos abertos, daqui a pouco já estão falando, andando, e já estão opinando, com 2, 3 anos de idade já está falando tudo. E hoje, por causa da tecnologia, a mente das crianças estão bem avançada. Eles entendem sobre a questão geográfica, localização de países, quantos países temos. Muitos deles, há crianças já que se tornaram até milionários. Então nós vemos hoje o avanço, sabe? A inteligência das crianças e dos jovens dessa geração. Nunca houve tanta gente formada, capacitada. Mas aí nós vemos os antigos. Muitos deles não sabiam nem ler a Bíblia. Alguns o Espírito Santo ensinou a ler a Bíblia. Eles não sabiam nem falar direito. Mas eles gastavam tempo com Deus. Eles oravam mesmo, oravam, jejuavam. A igreja jejuava, a igreja orava. Os cultos mais vazios das igrejas hoje é o círculo da oração. Quando você chama hoje pessoas, vamos orar e jejuar, muitas das vezes só vai o pastor e a esposa, e olhe lá, quando o pastor e a esposa estão avivados. Os cultos de oração praticamente nem existem mais. Porque Satanás faz de tudo para que não haja oração na igreja. Satanás trabalha roubando a energia, fazendo você brigar em casa com seu marido, ter aborrecimento com a esposa. Sabe? Você percebeu o que está acontecendo com as crianças? Muitas crianças doentes,
e os pais vivendo em função dessas crianças. Então, o mundo hoje, os demônios estão trabalhando de uma forma terrível, porque Satanás tem medo de uma coisa: de crente que dobra o joelho. Se você é uma mãe que dobra seu joelho, é um empresário que diz: Senhor, eu dependo do céu, e o meu chefe, eu sou empresário, mas o meu sócio é o Senhor, o dono dessa empresa é o Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu vou para o meu trabalho agora, venha comigo. E quando você começa, sabe, a investir no céu, o céu começa a investir em você. Você trata dos interesses de Deus e Deus trata dos seus interesses. Glória a Deus. É um pacto, é uma aliança, onde você vai enfrentar situações, porque você vai receber promessas. Paulo recebeu promessas, saiu, havia 276 pessoas no barco, no navio, e Paulo recebeu uma revelação divina dizendo: olha, avise aí o capitão que vai ter risco de pessoas morrerem, porque eles devem esperar passar esse vento forte e devem ficar durante dias esperando isso. Mas eles não ouviram a Paulo, e Paulo disse: olha, nós vamos ter uma grande perda se formos. E realmente a tempestade veio. A tempestade vem, viu, na vida do crente. O inverno vem também. Começou o inverno e de repente veio uma tempestade. É assim que acontece quando nós paramos de orar. O fogo apaga, vem o inverno. E no inverno, na frieza, vem os problemas. É por isso que um homem de Deus chamado John D. Lake, ele foi estudado pela ciência médica porque colocaram uma bactéria viva na mão dele e a bactéria desintegrou na hora. E perguntaram para ele: o que é isso? Por que você toca nos doentes, pessoas que estão morrendo na peste negra, e ele, como pastor, morreu tanta gente na África do Sul, e ele enterrava, e pegaram um pouco da baba, da secreção de um morto, colocaram na mão dele. Ele disse: coloque na minha mão, você vai ver o que acontece. Quando colocou na mão dele, a bactéria, sendo analisada pela ciência, desintegrou na mão dele. E perguntaram, veja a história desses pais na fé. Perguntaram: mas o que é isso? Ele disse: é o fogo. Eu ando incendiado, eu estou incendiado, e bactéria não sobrevive ao fogo. Doença não sobrevive ao fogo. Demônios têm que fugir do fogo. Problemas não resistem ao fogo. Mas esse homem ficava no secreto. Hoje nós oramos, colocamos live para todo mundo ver e nos aplaudir. E nos preocupamos em pregar bonito, em trazer o remédio que trata o sintoma e não a causa. Pois o salário do pecado é a morte. E se você viver em santidade, renunciar ao pecado, você vai tratar da causa. Sem santidade não tem milagres. Ninguém verá o Senhor. Sem renúncia, sem arrependimento. E eu e você precisamos nos arrepender. Até de pequenas coisas. Temos que morrer. Sabe, como disse uma grande pregadora, Kathleen Kuhlman, ela disse: eu morro 1000 vezes por dia, mas eu não quero perder a unção, o poder de Deus, porque sem a unção eu não sou nada. Então, por que hoje você vê muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, até pregadores cometendo suicídio, crise de ansiedade? Porque se realmente você se desligar todos os dias, pagar o preço
pela comunhão diária com Deus e ficar no secreto, você vai receber algo que está disponível para todos os que creem. O poder de Deus. O poder de Deus vai andar com você. Aleluia. E aí, isso não quer dizer que você não vai passar por situações. A tempestade veio, o vento soprou, o navio se quebrou todinho. Mas o anjo apareceu para Paulo e disse: Paulo, a carga vai se perder, o navio vai se perder. Mas avise que quem ficar no barco com você, ninguém vai morrer. Glória. Aleluia. Às vezes nós queremos que Deus salve as coisas. Aleluia. Senhor, eu não quero perder meu carro, eu não quero perder minha empresa, eu não quero perder meu emprego. Deus não se preocupa com coisas, se preocupa com você, se preocupa com pessoas. Porque de repente você pode perder um carro e Deus te dá 2, 3 ou mais. Você pode perder um emprego, Deus abre uma porta maior. Você perde uma empresa, Deus dá algo maior e melhor. Porque Deus é Deus. Mas você não pode perder a presença, a comunhão, a salvação. Seu nome é escrito no livro do Evangelho. Glória a Deus. Porque o objetivo do Evangelho é salvar você. É nos salvar. O objetivo do Evangelho é nos salvar. Agora, as demais coisas que precisamos, Ele acrescenta. E Deus paga bem. Ele acrescenta. Porque Ele é o grande rei e não quer que uma filha dele, um filho dele, viva em miséria. Aleluia. Assim como você não quer que seus filhos vivam uma vida miserável. Glória a Deus. Mas o que é que está faltando? Fogo. E eles chegaram sem salvos na ilha de Malta. E alguém acendeu o fogo para nós. Esses homens de Deus no passado acenderam o fogo, viu? Aleluia. Se o fogo apagar na nossa geração, a culpa é nossa. Se não tiver sinais e maravilhas, milagres, a verdadeira pregação do Evangelho puro, genuíno, a culpa é nossa. Se ficarmos aí dando só um remedinho, a pregação que vai agradar fulano, porque ele é rico, vai sair da igreja se falar do pecado, a pregação, sabe, ou a mensagem para acalmar a alma, trata dos sintomas. Pastor, eu estou com crise de ansiedade, desejo de suicídio, mas eu estou, sabe, eu tenho a minha mulher e tenho, sabe, uma mulher no setor de trabalho, que eu estou saindo com ela, mas o senhor sabe que a carne é fraca, eu sou um homem de Deus, dou o dízimo. Não, irmão, Deus vai tratar disso aí. Não se preocupe, fique por aí. Eu dei o seu dízimo aí. Deus vai operar. Deus vai te abençoar. Eu vejo coisa nova na tua vida. É o que mais tem. É verdade. Você vê aí pessoas com influência na internet e pregadores recebendo pessoas que estão vivendo no pecado, mas estão investindo ali naquele trabalho, e não se fala de arrependimento e nem a verdade do Evangelho. Por quê? Porque hoje as pessoas irão procurar líderes que lhe dêem o remédio para tratar os sintomas e não a causa. Mas o salário do pecado é a morte. Mas Deus está fazendo algo novo. No mundo inteiro Ele está despertando pessoas, colocando sede e fome do verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Deus está despertando. Eu acredito que muitos aqui estão sentindo: Evangelho é mais, tem muito mais. Sim. Glória a Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer a Deus. Glória a Deus. Eu quero ter uma comunhão, eu quero ter o meu próprio fogo. Sabe que hoje você vê engraçado, a pessoa fala: eu fui numa igreja, aquele pregador, sabe, não tem unção, não tem fogo. Cadê o teu fogo então, a tua unção? Vai depender do fogo do outro? Hã? Eu estava com o irmão do meu lado dando glória, irmão frio. E tu depende da frieza dele, do glória dele, para dar glória a Deus? Fui na
irmã, sabe, eu estava ali, pastor Charles pregando, nem deu glória, nem pulou, nem rodopiou. Pula você aí, rodopia aí. Se eu pular e rodopiar 2 rodadas aqui, eu posso cair, eu estou um pouquinho gordinho. Mas... Igreja, engraçado isso. Temos que pegar os nossos gravetos e manter pastor Edson, pastor João Lima, obreiros, diaconisas, missionárias, povo de Deus. Aleluia. Temos que pegar os gravetos. Veja, os levitas antigos, quando eles louvavam, ministérios de louvor incendiavam. Hoje, vocês jogaram gravetos aqui, hein? Hoje incendiou o louvor. Glória a Deus. Não deixem o fogo da adoração verdadeira apagar, porque está apagando. É adoração ao homem, sabe? É a igreja. Eu estava vendo um café com pastores. Levaram um político para pregar para os pastores. Um político pregando num café para pastores. O político, se vier no altar, ele dobra os joelhos no altar, a igreja ora por ele. Aleluia. Não é para dar microfone para ele pregar para ninguém, não. Ele não é pregador. Ah, mas eu sou pastor, agora eu sou candidato. Então você, meu filho, saia do cargo de pastor, você é o candidato. Preste atenção nisso, igreja. Por isso que hoje nós vemos tanta corrupção, muita gritaria, um alvoroço na igreja, cai, levanta, pula e roda, e nada de poder de milagres. É verdade. Temos que voltar com o joelhinho dobrado nas madrugadas no secreto. Ser servo de Deus não é fácil, porque você vai ter que obedecer. Igreja, a igreja do Senhor tem ordem, tem regras, tem disciplina. Você vai para uma empresa, você vai ter que ter a farda da empresa, tem a norma da empresa. Você vai para um país, naquele país você vai ter os seus direitos e deveres. No reino de Deus nós temos direitos, mas também temos deveres. E há critérios para entrar no céu: se arrepender, aceitar Jesus, se batizar nas águas, servir a Deus, ser humilde, perdoar, abandonar o pecado. Não é assim de qualquer maneira que entra no céu, não. Você está pensando que vai entrar aquele pessoal da bagunça, sabe, que faz o que quer? Não. Jesus é um pastor e ele tem um rebanho. Ele tem ovelhas, e a ovelha verdadeira ouve a voz do seu pastor. Aleluia. Jesus não vai levar qualquer pessoa de qualquer maneira para o céu, não. A pessoa tem que estar lavada e remida para receber vestiduras brancas. Então Paulo, ele vai enfrentar aqui uma situação. Ele vê que já fizeram fogo no inverno. Fazer fogo no inverno e na chuva. Fazer fogo na chuva. Que havia uma tempestade. Fizeram fogo para se aquecer. Muitos saíram do navio que estava atracado. Quem não sabia nadar, pegava pedaços de madeira e ia até a praia. Um ajudava o outro, quem sabia nadar. O que importa é você não abandonar Jesus. É você nadar até o porto seguro. Glória a Deus. Mas quando chegou lá, fizeram fogo. E Paulo pegou os gravetos e jogou no fogo. Quando ele joga os gravetos no fogo, preste atenção, crente, o que acontece aqui, ó. Versículo 3. Paulo ajuntou os feixes de gravetos e os estava jogando no fogo quando uma víbora. Víbora é venenosa. Tem cobra que não é, mas víbora é. Uma víbora. Nessas regiões tem muito a mamba negra. Eu conheci de perto. Eu conheci a mamba negra. Uma das cobras mais venenosas do mundo. Eu subia num monte
que às vezes no caminho do monte tinha uma mamba, lá em África. E aqui diz, olha só, Paulo ajuntou os feixes jogando no fogo, quando a víbora, fugindo do calor, só tem uma coisa que expulsa a víbora, viu? O calor. O calor. Mas aqui diz, fugindo do calor, agarrou a mão de Paulo. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino. Aí vem a oposição, julgamento, vão te julgar. Agora só quer ser crentinho, ó. Só quer ser santinha. Pecou tanto, olha aí, ó. Está na hora de nós pastores nos arrependermos e acender o altar da igreja, colocar lenhas novas no altar. Os antigos deixaram o fogo aceso. Se o fogo apagar na nossa gestão, nós vamos pagar alto preço. Nós, pregadores do Evangelho, os antigos, os pais da igreja deixaram o fogo aceso, cura divina, libertação. Eles expulsavam demônios, curavam enfermos, pregavam o Evangelho simples e puro. Se deixarmos o fogo apagar, nós vamos prestar conta. Se vendermos a igreja, se nos vendermos, e aqui diz, este homem escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a serpente dentro da onde? Aonde é que temos que jogar os problemas? Satanás, os demônios, dentro da onde? Sacudir. Não pode deixar aceitar a doença como uma coisa natural. A minha idade, o problema no país está muito grande, sabe? A minha empresa, a sua empresa vai crescer. Não importa. Você depende de uma gestão, a gestão do governo do céu. Você tem um sócio que é Deus. Aleluia. Amém? E aqui diz, sacudiu. A serpente jogou a serpente no fogo. E aqui diz, e não sentiu nada. Paulo não sentiu dor, Paulo não sentiu nada, nada aconteceu com ele. Geralmente em 30 segundos o veneno faz efeito. 30 segundos. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou ia cair morto de repente. Porém depois de esperar, tem gente esperando, viu, tua queda, tua morte. Às vezes até pessoas de perto, da família, até, sabe, pessoas que frequentam igrejas, que não quer dizer que é crente de verdade, não. E aqui diz, ó, tem gente esperando tua morte, mas vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Sabe que Deus, quando começa a usar os homens de Deus, os homens de Deus e mulheres de Deus têm que tomar cuidado com uma coisa: não deixe ninguém pensar que é você. Se o Espírito Santo está confiando em você, cuidado com a sua vaidade. Cuidado, quem canta sou eu, quem prega bem sou eu. Olha como Deus opera milagres, eu expulso demônios. A glória é para Deus. Você é apenas um instrumento. Se você é a pessoa que ora, que prega, que canta, se você é da intercessão, se você é a pessoa que organiza a igreja, humildade e obediência. Porque você é servo. Um pregador chegou numa igreja e aí tinha um senhor na porta da igreja. Escute isso, tinha um senhor na porta da igreja. E o pregador chegou e aí o senhor estava ali recepcionando as pessoas, disse: seja bem-vindo,
Ô pregador, chega aqui. E aí levou ele. O pastor já está chegando, vem aqui para o escritório e tal. Se o senhor quer uma aguinha, trouxe na bandeja uma aguinha e não sei o quê. Aí tinha uma sujeirinha na igreja, ele pegou a vassoura, varreu, pegou a pazinha e os irmãos começaram a chegar. O pregador tinha chegado muito cedo. E aí o pregador da noite chamou o pastor e disse: pastor, quem é aquele homem? Que homem educado, humilde, trouxe cafezinho para mim, trouxe água, deu uma varridinha na igreja. Ele viu uma sujeirinha, deu uma varridinha na igreja. Ah, aquele dali é o obreiro fulano. Ele auxilia o chefe dos obreiros aqui da igreja. Você, que cargo é esse? Ele é auxiliar de um obreiro? É porque ele está se preparando para ser um obreiro. E ele, quem é ele? É o juiz da cidade. Eita, meu Deus. O juiz da cidade é o juiz da cidade. Mas aqui ele não é juiz, aqui ele é servo. Aleluia. Aqui ele é obreiro. Glória. Igreja do céu. Você vê hoje os peitos de pombo, rapaz. Hã? Não vê os peitos de pombo? Ostentação. Hã? Tem até uma saída lateral que o povo nem vê por onde sai. Um estrelismo, uma idolatria, tanto política como nos altares das igrejas. Está na hora, nesse tempo do fim, aonde estamos prestes a ver uma guerra nuclear mundial. A igreja tem que voltar às suas origens e não deixar o fogo apagar. Voltar. Você pastor, pregador, obreiro, diácono, você membro, Deus está lhe chamando para usar você. Ele quer usar suas mãos, sua voz, seu corpo. Se santifique. Aleluia. Se santifique nesse tempo do fim. Porque há uma promessa. O navio pode quebrar. A carga pode se despedaçar. Coisas podem ir. Mas nem um fio de cabelo da sua cabeça. Glória a Deus. Deus não vai deixar ninguém tocar em você. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, olha o que diz, já vamos encerrar. Paulo chega nessa ilha e aqui diz: eles pensavam que ele ia morrer, mudaram de ideia. Versículo 7. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama doente com febre e disenteria. Quem já teve aqui febre e disenteria? Misericórdia. E aqui Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e os curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram também, foram curados. Eles mostravam muito respeito por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. E Paulo, ele consegue chegar em Roma porque foi promessa de Deus. Só chega para concluir o propósito quem passa pelo processo. Não foi fácil, não. Eles perderam até a esperança de vida com a tempestade. Tem gente aqui que a tempestade está tão forte que está, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Você está perdendo a esperança. Mas Deus está dizendo para você que você será restaurado, a proteção, a vitória para você. Você vai chegar onde Deus prometeu. Você vai chegar aonde Deus prometeu. Resista ao processo. Resista. Volte a orar. Se você não tinha um bom hábito, sabe, você precisa ir para a cruz, para o caminho da renúncia.
do sacrifício, da oração, do jejum, para você ouvir de Deus novas estratégias, revelações, o que Deus quer de você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória. Meus amados irmãos, Deus está fazendo coisas novas. Resista, não desista. Evangelho também é enfrentar tempestades, enfrentar problemas. Evangelho não é só pão, pão, beijo, beijo, não. É uma guerra. Porque você vai ter que desagradar pessoas e não vai mentir para agradá-las. Você não vai apoiar projetos do inferno. Por mais que aquela pessoa seja boa. Por mais que aquela pessoa seja boa, ou da família até. Mas a ideologia delas não condiz com aquilo que você crê. Então você não pode. Me perdoe, meu irmão, mas eu não posso ser de acordo com isso. E aí você vai desagradar pessoas. Mas o Espírito Santo vai sorrir. Os anjos se alegrarão com a sua atitude. E você pode perder aqui na terra, mas você ganhou no céu. E o céu, a unção virá. E o jugo será despedaçado. E os caminhos serão aplanados. E você vai avançar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nunca haverá um problema que possa destruir um verdadeiro crente. Aleluia. Ele supera tudo. E quando ele morrer, ele não ficará esperando o juízo final. Ele irá para a glória com o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus abençoe. Fiquem de pé.